Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula no canal Aula na Tela. Eu sou a professora Mirelle, professora de Ciências, e na aula de hoje vamos abordar o tema sobre os biomas brasileiros. Mas antes da gente começar a trabalhar sobre os biomas, vocês sabem o que é um bioma? O que caracteriza um bioma? O bioma ele é caracterizado, formado a partir de seres vivos e não vivos, tá? Dentro de um determinado ambiente, com características específicas. Dentro desses biomas, a gente vai estudar o Amazonas, o bioma Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Aqui vocês podem observar a imagem de algum desses biomas. Os biomas eles são formados por inúmeros ecossistemas, né? Os ecossistemas eles são formados por seres vivos, não vivos, e juntos eles formam os biomas, tá? Em cada região do Brasil, do país, a gente tem um bioma característico que pode aparecer em outras regiões, tá? Nós temos aqui Floresta Amazônica, Mata Atlântica e aqui um representante, uma imagem desses biomas. Inicialmente, vamos começar aqui pela Amazonas, né, que a gente costuma dizer que é o pulmão do mundo, que é a maior floresta da América do Sul, é o maior bioma da América do Sul e do Brasil, está em primeiro lugar em extensão territorial, como vocês podem ver ali no mapa. Ele abrange o norte da América do Sul, estados da Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. As características do bioma Amazonas é que eles têm um clima equatorial, ou seja, praticamente está na linha do Equador, então chove praticamente todos os dias durante todo o ano. Eles não têm um período de estiagem, então constantemente está tendo chuvas na Amazonas. Com relação ao solo da floresta amazônica, ele é considerado pobre, com uma fina camada de nutrientes, ou seja, no solo ele não tem os nutrientes muito a fundo, então é uma camada rala que é característico desse bioma. Por ser um bioma muito fechado, de mata muito fechada, há sempre um sombreado, como vocês podem observar na imagem, e essas folhas elas vão caindo e vão ficando ali no solo e vai acontecendo o processo de decomposição. É justamente essas folhas, galhos que caem no solo que fazem com que esse nutriente ele fique fértil. Por isso que é só uma fina camada. É mais composto por essas folhas, galhos que vão caindo e vão sendo decompostos e esses nutrientes vão ficando no solo. A flora, né, da floresta amazônica, ela é também extremamente rica e bela. E na flora a gente tem, né, as plantas típicas da Amazonas. Nós temos o guaraná, o cupuaçu, o cacau, o mogno e a seringueira. São todas plantas que servem tanto de alimentos, algumas, como também no comércio. Por exemplo, a seringueira é usada para fazer produção do látex, o cacau na produção do chocolate. Entre outros, o guaraná, né, que tem a fruta, entre outros, o cupuaçu também. E aqui eu trouxe outra imagem, que é uma Vitória régia, que é uma planta característica, uma planta aquática, que é muito comum na região da Amazônia. O interessante dessa planta é que as flores dela só florescem no período da noite. Durante o dia elas se fecham e à noite elas abrem. Com relação à fauna, nós temos várias espécies, por ser um bioma extremamente grande em questão territorial. Entre algumas das espécies, eu trouxe para vocês aqui a preguiça, macacos, pererecas, serpentes, lagartos, tucanos, papagaios e muitos outros. É uma biodiversidade bastante rica, até porque é um dos biomas mais estudados, principalmente pela questão da grande quantidade e variedade de fauna e flora. Com relação à população que vive no bioma do Amazonas, que é característico por ter muita presença de indígenas, nativos ainda, com hábitos que eles costumam preservar a cultura nativa dos índios, de viver de forma... Tem uns que vivem completamente isolados ainda dentro da floresta, outros já são assistidos pelo governo, mas ainda existe uma parte que vive isolado. Temos aí os ribeirinhos, que são as pessoas, os moradores que vivem ali próximo ao rio. Como vocês podem observar, né, as casas deles são elevadas justamente para que quando vier as enchentes, as cheias dos rios não alagarem as casas deles. E também temos aqui os seringueiros, né, que são população que vive, que vai mais também através do trabalho, que é a produção do látex, né, de colheita do látex.
Aqui eu trouxe para vocês um pequeno exemplo de que a gente costuma ver muito em notícias sobre a questão da poluição, sobre a questão da degradação da floresta amazônica, que é uma preocupação muito grande por ser um bioma, né, por ser o pulmão do mundo, por ser um bioma grande, né, de grande produção de oxigênio, de planta, de animais. Ele está sendo muito ameaçado. Na verdade, ele vem sendo ameaçado há muitos anos. E as principais causas dessas ameaças é o desmatamento, as queimadas, principalmente desmatamento ilegal, que tem muito, as queimadas tanto naturais como as queimadas próprias para a agricultura, para plantações, as caças ilegais de animais e também essas caças podem ser também, a gente considera caças ilegais, mas também é o desmatamento, porque ele é ilegal, e construções, quando são desmatadas áreas para ser construídas. Mas o mais agravante ultimamente na Amazônia são as queimadas, né, e o desmatamento, que é para desmatamento ilegal, que é para a venda de madeira. Outro bioma que a gente vai estudar também é a Mata Atlântica. Ela é um bioma riquíssimo, composto por vários ecossistemas, são vários ecossistemas diferentes. A floresta densa e fechada, ou seja, ela tem muita mata fechada, árvores de porte alto, médio. Uma grande biodiversidade de fauna e flora. Temos também um clima tropical úmido, ou seja, com precipitações de chuva durante todo o ano, então é um clima agradável. A gente pode observar que a Mata Atlântica na região amarela, aqui do mapa, tá? Considerando, acho que o terceiro maior bioma do país, do Brasil, essa parte, toda a parte amarela, tá? Aqui eu trouxe para vocês verem um exemplo da plantação e um exemplo aqui da fauna e flora do bioma Mata Atlântica. Os manguezais, eles são um ecossistema presente lá na Mata Atlântica. Eles têm uma importância ecológica muito grande, principalmente para a vida marinha. Como vocês podem observar aqui, as raízes das plantas, elas são expostas. Aqui são essa parte de baixo. E essas plantas, elas costumam ficar em lugares próximos aos rios, úmidos, sombreados. E aqui é onde acontece a produção, por exemplo, de peixes, caranguejos. E o que acontece? Está acontecendo muito. Por exemplo, lá na Mata Atlântica, quando acontece a questão do desmatamento, toda vez que vai chovendo, a água, né, o solo vai sendo levado todos os nutrientes do solo, assim como entulhos, para dentro dos manguezais. Estão entupindo esses manguezais e estão prejudicando a questão da biodiversidade, porque quando eles estão entupindo esses manguezais, está impossibilitando a reprodução de algum tipo de peixe, caranguejo, fazendo com que tanto tenha prejuízo na fauna, também como na questão do comércio e de pessoas que precisam e sobrevivem à base dos manguezais. Então tem como ter bastante cuidado com essa atenção, porque o desmatamento da mata está ocasionando não só a desertificação do solo, mas também prejudicando outros ecossistemas, como no caso aqui os manguezais. Prejuízos e ameaças à fauna e à flora. A Mata Atlântica, hoje, atualmente, segundo pesquisas, tem apenas 7%, cerca de 7% da mata original de quando foi descobrido lá em 1500, né? Então, assim, ao longo desse período vem acontecendo o que a gente chama de construções, queimadas, desmatamentos. Essa imagem eu achei bem sugestiva trazer para vocês. O que acontece? Quando você desmata o ambiente dos animais, eles tendem a ir para a área onde eles vão encontrar seguros, ou seja, eles migram da floresta para as cidades, até porque as cidades estão sendo construídas dentro dos seus espaços, dos seus ambientes de sobrevivência. Loteamentos, extensões de cidade, como vocês podem observar aqui nessa imagem, o desmatamento. Eu não coloquei foto de queimada, mas a questão das queimadas, tanto as queimadas naturais que acontecem como as ilegais, a extração de madeira ilegal e a extração do palmito. São coisas, né, são situações que estão agravando cada vez mais e deixando cada vez mais a Mata Atlântica extinta. Tanto é que só tem hoje 7% da mata original da Mata Atlântica. E essa imagem ela é bem sugestiva, achei interessante mostrar justamente a questão. Quando você desmata o ambiente dos animais, né, ou eles morrem por não ter mais nutrientes e alimentos naquela região, ou eles migram para as áreas urbanas. A questão da Mata Atlântica também tem a questão da fauna. Falei da fauna agora, da flora, agora vou falar um pouquinho da fauna, né? Que é os animais que estão em extinção, perigo de extinção, justamente pela caça ilegal, tudo que você vai fazer, a queimada, desmatamento,
vai prejudicar tanto a flora como a fauna. Alguns animais que estão em extinção é a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica, papagaio da cara roxa e a jacutinga. Esses são alguns dos animais que correm sério risco de extinção, ou seja, de desaparecer por completo a espécie devido a caças ilegais, a desmatamento, as queimadas, porque muitos não sobrevivem a uma queimada, né? Quando acontece o desmatamento, alguns morrem de fome ou migram para outras regiões. Então, todos esses problemas estão ocasionando a extinção desses animais nativos da Mata Atlântica. Temos também aqui a floresta dos araucárias. A Mata dos Araucárias, ou Mata dos Pinhais, corresponde a uma mata de transição brasileira e está situada no bioma da Mata Atlântica. Ela ocupa parte do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mata de transição é como se ela pertencesse e estivesse entre dois biomas. Ela está aí entre a Amazônia e o Cerrado, então assim, seria entre dois biomas, por isso que ela é considerada uma mata de transição. E os principais representantes da fauna, da flora dessa região são os pinheiros. E como características, árvores grandes, de porte alto, né, como vocês podem observar aqui, de mais de 20 metros de comprimento. E segue aí uma atividadezinha para vocês. Se liguem nas dicas da aula de hoje, façam uma atividade, mande no prevê do professor de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!